Esta é uma aula de controle de sistemas, na qual nós vamos estudar um pouquinho sobre função de transferência. O nosso objetivo é simplesmente definir o que é função de transferência e tratar de alguns aspectos básicos com relação a essa função. Em outras aulas, nós vamos estudar como utilizar essa função para obter informações que podem ser interessantes quando da necessidade, né, de prover, controle sobre sistemas. Embora não seja essencial, conhecimentos a respeito de números complexos, integração e derivação e transformada de Laplace, direta e inversa, são interessantes porque esses assuntos eles vão estar implícitos em muitos do que nós vamos falar nessa aula. Muito bem, nós podemos representar qualquer sistema linear invariante no tempo graficamente por um bloco que possui uma entrada e possui uma saída. No domínio do tempo, entrada e saída vão ser funções do tempo. Por isso que nós estamos associando à entrada uma variável u que varia no tempo. E na saída nós temos uma variável y que também varia no tempo. Muito bem, se nós formos criar um modelo, ou formos deduzir um modelo para esse nosso sistema linear invariante no tempo, para transcrever para uma equação matemática o seu comportamento dinâmico, nós vamos chegar numa equação como essa apresentada nessa transparência. É uma equação diferencial, que envolve derivadas de uma ordem qualquer, tanto da nossa função de saída, yt, quanto da nossa função de entrada, o de t. Essa equação diferencial, portanto, relaciona a nossa função de entrada com a nossa função de saída. Muito bem, o que a gente deseja, normalmente ao utilizar esse modelo, é resolver basicamente dois tipos de problema. O primeiro problema é, se nós introduzirmos nesse sistema uma dada entrada, qual é a saída desse nosso sistema. O outro tipo de problema que essa equação pode nos ajudar a resolver é o seguinte: olha, nós precisamos de uma dada saída, uma dada forma de onda ou uma dada resposta da saída. Qual é a entrada que a gente tem que introduzir nesse sistema para conseguirmos esta saída especificada? Muito bem. Nós sabemos que resolver essa equação diferencial no domínio do tempo pode ser por demais trabalhoso. Mas a gente conhece a transformada de Laplace. A transformada de Laplace nos permite pegar uma equação em que temos no domínio do tempo derivações e integrações, e a gente transformar essa função para um outro domínio, o domínio da frequência, no qual basicamente nós vamos ter uma equação polinomial mais fácil de ser resolvida. Muito bem. Outro aspecto que nós temos que destacar é que nós basicamente vamos ter que tratar da transformada de Laplace de derivadas. Nessa transparência,
eu estou destacando apenas a transformada de Laplace da derivada primeira da função y de t. Então, a derivada da nossa função y de t em função do tempo no domínio do tempo é transformada no domínio da frequência por uma equação, né, em que nós temos um termo, em que nós temos a transformada de Laplace da nossa função y de t multiplicada por s, menos, né, ou somado, né, com um termo que carrega a condição inicial da nossa função no domínio do tempo no instante inicial, no caso, em t igual a 0. Se a gente tivesse operando com uma derivada segunda, nós teríamos uma multiplicação da nossa transformada de Laplace da função y de t por uma variável complexa s elevado ao quadrado, né? No limite, né, de uma forma genérica, a transformada de uma derivada n qualquer da nossa função vai gerar, né, uma variável s elevado a n vezes a transformada de Laplace da nossa função. Qualquer dúvida, né, basta consultar o material relativo à transformada direta e inversa de Laplace, em que essas transformações são melhor abordadas. O que interessa para nós aqui nessa aula é o seguinte: uma derivada no domínio do tempo equivale a nós multiplicarmos a nossa função no domínio da frequência por uma variável s, né, e uma condição inicial. Muito bem. Então, se nós pegarmos a nossa função, né, no domínio, né, do tempo e aplicarmos a derivada, ou a transformada, melhor dizendo, né, a transformada de Laplace sobre essa função, nós vamos obter uma equação polinomial conforme é explicitado aqui nessa transparência. Tá? O que acontece é que agora a nossa representação gráfica, ela não mais representa a entrada e saída no domínio do tempo. A gente vai ter essas funções no domínio da frequência. Para a gente diminuir o tamanho dessa expressão, o que eu fiz foi resumir todas as condições iniciais envolvidas na transformada de Laplace direta sobre derivadas, né, em dois termos. Um termo y0, que guarda todas as condições iniciais da nossa função y de t e de suas derivadas em t igual a 0, e um termo que eu estou chamando de u0, que está guardando todas as condições iniciais referentes à nossa função de entrada e de suas derivadas. Então, basicamente, nós vamos ter polinômios de S e também vamos ter polinômios envolvendo as condições iniciais do nosso problema. Tá? Muito bem, o que a gente pode fazer é o seguinte: vamos então assumir um problema em que as condições iniciais são nulas, tanto para a nossa função de entrada quanto para a nossa função de saída. Basicamente, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: olha, nós não temos nenhuma energia armazenada no nosso sistema, tá? Tá tudo zerado em termos de condição inicial. Com isso, o que a gente vai conseguir? Esses termos y0 e u0 dessa equação superior na nossa transparência, eles vão ser zero, eles vão poder ser eliminados da nossa equação, né? Da equação superior para a equação inferior,
o que foi feito é o seguinte: a partir do momento que a gente elimina os termos de condição inicial, no primeiro termo, no primeiro lado da nossa equação, todos os termos têm a nossa função y de s, que é a transformada de Laplace da nossa função y de t. Aí a gente colocou o y de s em evidência. Então nós vamos ter o y de s multiplicando um polinômio de ordem n qualquer, com relação à nossa variável complexa s. A mesma coisa vai acontecer no segundo membro da nossa equação. Ao eliminarmos as condições iniciais, porque nós estamos assumindo que elas são nulas, nós vamos ter o u de s, que é a transformada de Laplace da nossa função de t, se repetindo em todos os membros desse segundo, em todos os termos desse segundo membro da nossa equação. Com isso, a gente pode colocar o u de s em evidência e nós vamos ficar com a nossa equação nesse formato. Muito bem, nós vamos ter o u de s multiplicando um polinômio da nossa função s complexa num dado grau m qualquer. Muito bem, a gente, nessa transparência, a única coisa que nós fizemos foi, isolar, multiplicar, cruzado, de tal forma a termos a nossa equação nesse formato apresentado, em que nós temos a função da nossa saída no domínio da frequência dividido pela nossa função de entrada no domínio da frequência. Essa razão entre saída e entrada vai ser a razão de dois polinômios. Tá? A gente pode ver que essa equação ela nos relaciona a saída e a entrada do sistema, tá? Nós relacionamos, nessa equação, nós relacionamos a saída e a entrada do nosso sistema através de um polinômio, tá, de grau variável, e o mais importante para nós é definir como que a gente chegou nessa equação. Nós chegamos nessa equação assumindo que o nosso sistema é linear, assumimos que o nosso sistema é invariante no tempo e nós assumimos que todas as condições iniciais são nulas. Se nós observarmos essa equação, os termos do numerador estavam inicialmente multiplicando a nossa entrada, ou seja, o polinômio que aparece nesse numerador está associado à nossa entrada, ou seja, contém os fatores que podem modificar a nossa entrada no sistema. Os termos que constam no denominador dessa equação estavam multiplicando a nossa função de saída, ou seja, estão associados à nossa saída. Então, este polinômio do denominador, se a gente efetuar a manipulação dele, nós conseguimos modificar diretamente a saída do nosso sistema no domínio da frequência e mais diretamente no domínio do tempo. Então, é importante sempre lembrar, quando a gente tiver lá no domínio da frequência definido um polinômio
obtido pela razão entre saída e entrada, o denominador dessa fração está diretamente ligado à saída do nosso sistema, está associado à saída, pode modificar diretamente a saída sem que a gente manipule a entrada do nosso sistema. É claro que se nós modificarmos a entrada, a relação entre saída e entrada vai ser alterada. Mas se a gente não quiser modificar a entrada, nós não vamos estar modificando a primeiro membro da nossa equação original. Desculpa, o segundo membro da nossa equação original, né? Se nós modificamos o polinômio do denominador, nós vamos estar alterando a nossa saída, sem manipular a entrada. Isso é importante se guardar, porque no futuro isso vai ser útil. Muito bem, o que a gente chama de função de transferência é uma função no domínio da frequência que relaciona a saída e a entrada do nosso sistema. Então, a função de transferência, que aqui nós estamos associando a letra G, né, é a razão no domínio da frequência entre a saída do nosso sistema no domínio da frequência sobre a entrada do nosso sistema no domínio da frequência. E aí, isso é importante para nós, porque até então a gente estava representando o nosso modelo do nosso sistema por um bloquinho, mas nós não tínhamos nada associado matematicamente ao nosso bloquinho. Agora, o que a gente pode fazer, né? A gente pode agregar conteúdo à nossa representação. O nosso sistema vai continuar sendo um bloquinho. Ele vai ter uma entrada, ele vai ter uma saída, mas o nosso bloquinho pode ser representado algebricamente no domínio da frequência por sua função de transferência. E aí fica fácil a gente definir, né, qual é a relação entre entrada e saída. Olha bem, a gente sabe que a função de transferência é a função de saída dividido pela função de entrada. Então, a nossa saída vai ser o quê? A função de transferência vezes a entrada. Então, lá no nosso diagrama gráfico, a nossa saída do sistema é o quê? A entrada vezes a função de transferência que está representando o nosso sistema, tá? Então a gente acaba tendo uma forma de converter a nossa representação gráfica para uma operação matemática, ou seja, a gente consegue criar uma associação entre uma representação gráfica do nosso sistema e uma função matemática que nós vamos aprender a utilizar mais à frente na nossa matéria. Muito bem, com relação à função de transferência, nós podemos destacar algumas coisas. Primeiro, ela é um modelo matemático que relaciona a saída à entrada do nosso sistema, tá? Então, ela é uma forma matemática da gente expressar a relação entre saída e entrada do nosso sistema no domínio da frequência. Lembrando que o nosso sistema tem que ser linear, invariante no tempo, e para obtermos a nossa função de transferência, nós admitimos, nós supomos, nós contamos com todas as condições iniciais nulas. Outra coisa é que,
A função de transferência por relacionar saída e entrada é uma propriedade do sistema. Ela não depende do sinal de entrada, né? A gente sabe que, como o sistema é linear, uma dada entrada produz uma dada saída, né? Valem as propriedades de aditividade e homogeneidade, o princípio de superposição, tá? Com isso, a gente pode garantir, né, que para um sistema linear invariante no tempo, a função de transferência é uma propriedade do sistema. Ela relaciona entrada e saída, mas não nos informa nenhuma característica física do nosso sistema e não nos fornece nenhuma informação sobre fluxo de energia no nosso sistema. É um modelo matemático do nosso sistema que relaciona entrada e saída quando as condições iniciais são nulas. Bem, conforme a gente falou, né, como a função de transferência é a razão entre saída e entrada no domínio da frequência, a gente pode escrever que a saída do nosso sistema é sempre a função de transferência vezes a entrada. Então, a gente pode usar inicialmente a função de transferência de duas formas. A primeira forma é a seguinte: eu conheço a função de transferência do meu sistema. Se eu introduzir nele uma dada entrada, eu consigo definir de antemão qual é a saída do meu sistema, tá? Então, se eu conheço a função de transferência, eu consigo saber qual vai ser a saída do nosso sistema, qualquer que seja a sua entrada. Outra forma, né, é possível de nós utilizarmos a função de transferência é a seguinte: olha, eu não conheço a função de transferência do meu sistema, mas eu consigo introduzir um sinal na entrada e eu consigo obter a saída, né, do meu sistema quando eu introduzir esse sinal de entrada. Tudo bem, se eu tenho entrada e eu tenho a saída, eu consigo definir qual é a função de transferência do meu sistema. Isso é interessante. Olha bem, muitas vezes o nosso sistema é uma caixa preta, nós não conhecemos nada do nosso sistema. Mas a partir do momento em que a gente consegue, né, introduzir uma entrada nessa caixa preta e ler a saída, a gente passa a ter a possibilidade de criar um modelo matemático associado a nosso sistema, a nossa caixinha preta. Então, a gente consegue sair de uma condição de ignorância total a respeito do nosso sistema. A gente já passa a ter informação do nosso sistema que permite prever para qualquer entrada qual vai ser a saída no nosso sistema. Muito bem, vamos ver como que a gente pode utilizar isso. Vamos relembrar a nossa equação lá no domínio do tempo, a nossa equação diferencial que a gente utilizou lá no início da nossa aula. Olha bem, o que a gente pode fazer? Eu não conheço nada do meu sistema, né? Eu não tenho a função de transferência dele, mas eu posso introduzir um impulso unitário na entrada do meu sistema. A função impulso unitário nós estamos chamando aqui de função delta, fazendo referência a um outro nome que a função impulso unitário possui, que é delta de Dirac.
Muito bem. Vamos lembrar o seguinte: o que é uma função impulso? É um pulso de amplitude infinita, na prática é um pulso com a maior amplitude possível de ser gerada e com uma duração muito curta, idealmente uma duração infinitesimal, zero, e amplitude infinita. Na prática, vai ser um pulso de curta duração e a maior amplitude possível de ser gerada. Então, se nós introduzirmos no nosso sistema uma função impulso unitário, o segundo membro da nossa equação original vai ser simplesmente a nossa função impulso. Tá? Então, nós não vamos ter derivada, nós não vamos ter integração, nós vamos ter, no segundo membro da nossa equação, simplesmente a nossa função impulso. A saída do nosso sistema, né, vai estar relacionada com a entrada, que é simplesmente a função impulso delta de t. Muito bem, o que nós fizemos anteriormente para obter a função de transferência? Assumimos que as condições iniciais são todas nulas e aplicamos a transformada de Laplace. Ora, nós sabemos que a transformada de Laplace da função impulso unitário é 1. Então, o que nós vamos ter? Quando nós estamos introduzindo no nosso sistema uma função impulso unitário, ou seja, a entrada do nosso sistema é a função delta, a função impulso, a saída do nosso sistema vai ser o quê? A saída, quando a entrada, é a função delta. Estou chamando de y de delta. Ora, a transformada de Laplace da entrada impulso unitário, ela é 1. Inclusive, nós vimos isso quando fizemos o cálculo da transformada direta, né, de Laplace. Muito bem, então o que nós vamos ter? Quando nós introduzimos uma função impulso unitário, cuja transformada de Laplace é 1, a saída do nosso sistema y delta é exatamente a função de transferência do nosso sistema. Então, vejam bem, voltando àquele caso em que a gente não conhece nada do nosso sistema, ele é uma caixa preta. Se a gente quiser saber a função de transferência do nosso sistema, basta introduzir na entrada dele uma função impulso. Lembrando que uma função impulso, na prática, vai ser uma função com a menor duração possível, né? Um pulso de menor duração possível e com amplitude maior possível. Tá? A saída do nosso sistema é exatamente a nossa função de transferência. Tá? Ou seja, toda vez que a gente introduz num sistema uma entrada que é um impulso unitário, a saída é a resposta do nosso sistema ao impulso unitário e pode nos fornecer diretamente a função de transferência do nosso sistema. Uma vez a gente tendo a nossa função de transferência do sistema, a gente consegue saber qual vai ser a saída para qualquer entrada eventualmente introduzida nesse sistema. Ok? Então, o que nós temos nessa transparência é exatamente o que nós acabamos de falar. Se nós introduzirmos um impulso no nosso sistema, a saída do nosso sistema é a função de transferência. Lembrando que função de transferência e todas as nossas análises estão considerando sistemas lineares, invariantes no tempo e com condições iniciais nulas. Muito bem, vamos ver um exemplo bem simples para a gente entender isso. Vamos pegar um sistema qualquer,
o modelo dele no domínio do tempo é dado por essa equação diferencial. Se nós aplicarmos a transformada de Laplace sobre essa equação diferencial, assumindo condições iniciais nulas, a transformada de Laplace de uma derivada de y de t vai ser y de s, que é a transformada de Laplace de y de t, vezes s, a nossa variável complexa. A transformada de Laplace de uma constante vezes a nossa função y de t vai ser uma constante vezes a transformada de y de t, que nós estamos chamando de y de s. A transformada da nossa entrada, que nós estamos chamando de x de t nesse caso, é um x de s, ok? Ou seja, x de s é a transformada de Laplace da nossa entrada x de t. Se nós, colocarmos y de s em evidência e manipularmos nossa equação, a gente consegue obter que a razão entre y de s sobre x de s é 1 sobre s mais 2. Ora, a razão entre saída e entrada do nosso sistema no domínio da frequência é a nossa função de transferência no domínio da frequência. Muito bem, então isso quer dizer que a função de transferência do nosso sistema é 1 sobre s mais 2. Isso quer dizer o quê? Se nós introduzirmos qualquer entrada no nosso sistema, basta multiplicar a transformada de Laplace dessa entrada por 1 sobre s mais 2, que nós vamos ter a saída do nosso sistema no domínio da frequência. Bem, vamos ver um exemplo para esse nosso mesmo sistema. Acabamos de deduzir que a função de transferência, que é a razão entre saída e entrada no domínio da frequência, é 1 sobre s mais 2. De forma mais direta, a função de transferência do nosso sistema é 1 sobre s mais 2. A gente sabe o que? A saída, y de s, vai ser o que? O g de s vezes x de s, em que x de s é a transformada da nossa entrada. Então, vejam bem, para esse sistema, a partir do momento que nós encontramos a sua função de transferência, saber a saída no domínio da frequência é simplesmente multiplicar a função de transferência, que é 1 sobre s mais 2, vezes a transformada de Laplace da entrada. Bem, vamos supor que a gente introduz nesse nosso sistema uma entrada que é um degrau unitário. Então, x de s é o de t no domínio do tempo. O de t é a função degrau unitário. Nós sabemos o que? A transformada de Laplace de um degrau unitário é 1 sobre s. Isso quer dizer o quê? No nosso caso, no nosso caso, a transformada de Laplace da entrada é 1 sobre s. Bem, se a gente quer saber qual é a saída de uma entrada, quando a entrada é um degrau unitário, basta multiplicarmos a nossa função de transferência, que nesse caso é 1 sobre s mais 2, vezes a transformada da entrada. Qual que é a transformada da entrada? 1 sobre s. Então, 1 sobre s vezes s mais 2 é a saída do nosso sistema no domínio da frequência, quando a entrada é um degrau unitário. Bem, a gente pode, para obter
a saída no domínio do tempo, o que nós podemos fazer? Aplicar a transformada inversa de Laplace. Só que antes, o que nós podemos fazer? Utilizar, né, expansão em frações parciais para deixar essa nossa função num formato mais amigável para a gente usar as tabelas quando da transformação inversa de Laplace, conforme a outra aula que está disponível. Bem, usando as tabelas, nós vamos ver, né, que essa nossa função ys, que inicialmente estava nessa forma, ao utilizarmos a expansão em frações parciais, ela assumiu essa segunda forma aqui. As duas equações são a mesma equação, escritas de uma forma diferente. Só que essa segunda forma, ela é bem tranquila da gente verificar nas tabelas de transformação inversa, né, como a gente obtém a nossa função no domínio do tempo. Qualquer dúvida, né, na aula que nós tratamos de transformada inversa de Laplace, nós tentamos explicar essa expansão em frações parciais. É só consultar esse material. Para nós, no momento, o que interessa é que a nossa função no domínio do tempo vai ter essa forma. Nesse caso, a transformada inversa de meio dividido por S é a constante 0,5 vezes a transformada inversa de 1 sobre S, que é a função degrau unitário. A transformada de menos meio vezes 1 sobre S mais 2 vai ser menos meio vezes a transformada de 1 sobre S mais 2, a transformada inversa, que é E elevado a menos 2t. Bem, nós podemos utilizar, né, fazer essa operação usando o MATLAB, por exemplo. Né? O primeiro comando é o comando sims, em que nós estamos falando que a variável S que nós vamos utilizar é uma variável simbólica. Eu estou passando para o MATLAB qual é a minha função de transferência. A minha função de transferência é o quê? É 1 dividido por S vezes S mais 2. Aí eu estou dizendo que a minha variável C vai receber a transformada inversa de Laplace da minha função inicial, que é 1 sobre S, S mais 2. Com isso, o MATLAB me devolve a minha função no domínio do tempo, né? Que é a equação que aqui anteriormente a gente obteve aplicando as tabelas e fazendo isso por nós mesmos. Então aqui nós fizemos por nós mesmos com o uso da transformada inversa de Laplace e as tabelas de transformação, e aqui nós obtivemos o mesmo resultado através do uso da função iLaplace lá do MATLAB. Né? Aqui eu mandei gerar o gráfico da nossa função. Então, quando a nossa entrada vai de 0 para 1 no domínio do tempo da entrada, a nossa saída vai ser uma exponencial que vai tender, quando t for a infinito, né, para meio. Muito bem, agora vamos ver uma outra possibilidade. Olha, nós temos uma função de transferência, por exemplo, né, 2s mais 1 dividido por s ao quadrado mais 6s mais 2. Eu estou precisando saber ou encontrar uma equação diferencial associada a essa função de transferência. Ou seja, eu estou querendo saber um modelo de sistema no domínio do tempo que possui no domínio da frequência esta função de transferência. É bem tranquilo a gente fazer isso. Olha, a função de transferência é o quê? É y de s saída
sobre x de s, entrada. A gente pode multiplicar cruzado. Nós multiplicamos cruzado, nós vamos ter 2s mais 1 que multiplica x de s, s ao quadrado mais 6s mais 2 que multiplica y de s. Aplicamos a propriedade distributiva nos dois lados da equação e começamos a manipular a equação colocando a nossa equação nesse formato, né? O que nós vamos fazer agora é aplicar a transformada inversa. Olha bem, s ao quadrado y de s no domínio da frequência equivale ao quê? Né? No domínio do tempo, a uma derivada segunda da função y de t, né? Original nossa. Então, a gente sabe que, né, y de t é a transformada inversa de y de s. Quando nós pegamos o y de s e multiplicamos por s ao quadrado, isso aqui, ó, é o resultado, né, de uma transformada de Laplace de uma derivada segunda. Então, se nós temos no domínio da frequência s ao quadrado multiplicando uma função, no domínio do tempo nós vamos ter a derivada segunda da nossa função, no domínio do tempo. Ficou faltando 1 ao quadrado aqui no denominador. Muito bem, aqui nós temos 6s vezes y de s. Então, nós vamos ter no domínio do tempo 6. Agora, vejam bem, estamos multiplicando y de s por s. sy de s equivale no domínio do tempo a uma derivada da nossa função y de t. Lembrando que y de s é a transformada de y de t. Multiplicar por s a nossa função no domínio da frequência equivale a derivarmos a nossa função no domínio do tempo. Multiplicarmos por s elevado a um expoente no domínio da frequência equivale a uma derivada na ordem do expoente do domínio do tempo. Vamos continuar na nossa função. 2y de s é o quê? 2 vezes y de t, em que y de t é a transformada inversa de y de s. No segundo membro, nós temos o quê? Nós temos s multiplicando a nossa função de entrada x de s. S multiplicando uma função no domínio da frequência equivale, no domínio do tempo, à derivada da nossa função, no caso, a função x de t, multiplicada pela constante, que é 2 no caso. A transformada inversa de x de s é x de t. Pronto, nós temos uma equação diferencial no domínio do tempo que está associada no domínio da frequência à nossa equação algébrica, né, destacada aqui em primeiro termo. O sistema no domínio do tempo que possui esse modelo obrigatoriamente vai ter no domínio da frequência uma função de transferência dada, né, no padrão inicial apresentado. Tá? Um outro detalhe importante e que nós não mencionamos até então é que a gente, lá no início, nós assumimos que a nossa função tinha uma única entrada e uma única saída. Só que na prática, os nossos sistemas, eles não têm uma única entrada e uma única saída. Ele pode ter um número qualquer n de entradas e um número qualquer n de saídas. Então, para um sistema em que a gente tem n entradas e n saídas, né, a nossa saída vai ter n componentes, ou nós vamos ter n saídas
que podem ser representadas por uma matriz de N linhas. A nossa entrada, ela vai ter, né, N componentes, ou melhor dizendo, nós vamos ter N entradas que podem ser representadas com uma matriz de uma coluna e N linhas. Então, a nossa função de transferência vai ter que ser uma matriz em que cada elemento relaciona uma entrada e uma saída, e cada elemento vai ser uma função de transferência. Isso quer dizer que quando a gente tem múltiplas entradas e múltiplas saídas, nós vamos ter uma matriz, né, como função de transferência. Ela vai ter tantas linhas quanto saídas nós tivermos e vai ter tantas colunas quanto entradas que nós tivermos. É importante dizer que o G11 de S relaciona a primeira entrada com a primeira saída. O G21 de S, por exemplo, relaciona a segunda saída com a primeira entrada. Tá? De uma forma genérica, o GNM de S relaciona a enésima entrada com a enésima saída. Lembrando que cada um desses Gs que estão aparecendo nessa matriz, né, podem ter formatos como esse aqui, ó. Vão ser polinômios, razão de polinômios. Podem ser funções em S complexas, ou seja, são funções complexas e cada um desses Gs é uma função de transferência. E aí fica claro que quando a gente está trabalhando no domínio da frequência, analisando problemas com mais entradas e mais saídas, o nosso trabalho ele vai acabar sendo multiplicado, porque nós vamos ter uma função de transferência associando cada entrada e cada saída, tá? E isso pode ser um problema que vai ficar mais claro para a gente à medida que a gente avançar no conteúdo da nossa matéria, tá? Por enquanto, o importante é que quando a gente tiver mais de uma entrada e mais de uma saída, ao invés da gente ter uma única equação algébrica, nós vamos ter que adotar uma equação, né, relacionando saída, função de transferência e entrada na forma matricial, para ficar mais fácil da gente representar matematicamente cada uma das entradas com cada uma das saídas. Com isso, nós encerramos essa aula, né, a respeito de função de transferência. Qualquer observação, dúvida, comentário, sempre são bem-vindos para a gente tentar melhorar o conteúdo dessa aula. Muito obrigado.